Acredito que hoje o custo de uma criança, para você dar uma formação a ela adequada para que ela possa enfrentar o mundo hoje, ele realmente te exige muito tempo, muita dedicação ao teu lado profissional para que você possa prover. E aí você tem essa dificuldade de poder dar a ela a atenção maior que ela precisa. Que é lógico que prover é fundamental. Você só pode projetar o filho, né, se você tiver capacidade de prover tudo o que ele vai precisar. Principalmente a sua companhia, o seu tempo, a sua dedicação com a educação dele. Porque carinho, amor, atenção é a base da educação e da formação moral da criança. Esse pai aí resumiu bem. Os pais vivem dilemas, têm que trabalhar e bastante para suprir as necessidades materiais dos filhos, a escola, as roupas, o médico. E tem também que brincar, dar amor, carinho, atenção. O problema é que o dia só tem 24 horas. Fernando Zanluc é psicólogo. E aí, como é que nessa matemática da falta de tempo e das muitas tarefas dos pais, se consegue conciliar uma boa educação dos filhos? Bom, a única saída que a gente tem é investir na qualidade, já que a quantidade está escassa, né? Tanto os pais como as mães hoje estão sendo cada vez mais requisitados para tarefas fora, trabalhar e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer que o bebê humano ele nasce com condição de virar humano, mas ele só vira humano se alguém der conta disso, ou seja, é a convivência com o pai e com a mãe que vai fazer ele ser mesmo humano. Se fala muito hoje da inteligência emocional. Essa talvez seja uma das principais preocupações dos pais hoje, não é? Sim, na verdade, assim, a inteligência mesmo racional e intelectual, ela nasce da emoção. A gente só desenvolve estratégias de vida para tentar ser feliz. Então, tudo que a gente faz, pensa, planeja, é com o intuito de ser feliz. Se você não tem a capacidade de ser feliz, se você não tem perspectiva, se você não se sente amado, se você não tem autoestima, você não desenvolve nem inteligência racional. Agora, como administrar essa falta de tempo? O pai realmente trabalha fora, trabalha em casa, isso está mudando também, não é só o papel da mãe trabalhando em casa, o pai também está cumprindo esse papel. Como administrar tudo isso e chegar em casa, ainda brincar com as crianças, conversar? Então, as pessoas às vezes não têm muita noção das prioridades, vamos dizer assim, porque tudo que você escalona no teu tempo é porque você acredita que são as suas prioridades, as suas necessidades. As pessoas esquecem de colocar como uma prioridade fundamental tempo livre disponível para os seus filhos. Então, eu tenho tempo para o mercado, eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para o e-mail, eu tenho tempo para... Mas espera aí, e o tempo disponível para se ficar em família, para se conviver? As pessoas esquecem, acham que isso é natural. Mas como nossa vida hoje é muito corrida, é muito agendada, se a gente não parar e também reservar um tempo para conviver, isso acaba passando batido. Agora, a gente não está só falando do pai biológico. Não é? Há outras inúmeras figuras de pai hoje na nossa sociedade. Na psicologia a gente fala que tem uma diferença básica. Existe a figura paterna e a função paterna. Então, na verdade, o que a criança precisa para um desenvolvimento saudável é da função paterna, que pode ser exercido por uma figura que não o pai biológico. Às vezes a criança não tem nem o pai, faleceu, mãe solteira, alguma coisa assim. Separou, mas existe alguém que realize a função paterna. É isso que vai garantir um desenvolvimento psicológico saudável. E há novos valores hoje, há novos desafios frente a tecnologias, a rapidez da informação para se educar uma criança? Então, essa questão da rapidez, não existe criança a estilo lasanha, pré-pronta, com 20 minutos de forno, está pronto. Criança precisa de tempo. E essas tecnologias, se apresentadas à criança muito jovem, inclusive faz mal, né? Então, os jogos, brincadeiras ou vídeos para criança muito pequena não é bom. O que a criança precisa é de tempo disponível e uma certa, vamos dizer assim, rotina para que ela se ambiente com a vida e com a família. Olha, nós fomos às ruas, nós ouvimos alguns pais, né, com dúvidas, com dilemas de como educar os filhos nos dias de hoje. Vamos ver alguns depoimentos. O celular todo, aí você fica refém disso aí, mas tem que ter dose. Realmente, ficou meio difícil, mas a gente vai tentando. A gente tenta colocar os costumes dos nossos pais, né? É meio que difícil, mas a gente consegue. Com jeitinho sempre vai levando certo.
Ele está certo, né? Mais ou menos essa receita. Sim, não tem como você hoje negar a questão da tecnologia, o acesso à tecnologia, mas tem que ser, vamos dizer assim, uma liberdade vigiada. Você não pode dar um smartphone para uma criança que tem acesso à internet, mundo, sem ter um controle, sem ter um acompanhamento e, mais que isso, uma conversa crítica da criança, porque ela pode ter acesso a coisas que, inclusive, vão fazer muito mal a ela emocionalmente. Ela não tem condição. E os pais também têm que ter, entre aspas, um certo domínio de tudo que tem aí às portas da tecnologia. Esse domínio, o único jeito de você ter, se você tem um relacionamento franco e aberto. Se a criança não confiar em você, como é que ela vai te contar as coisas que a angustiam ou o que ela fez até de errado? Então a base é a confiança. Temos mais um depoimento. Vamos conferir. Para mim, eu acho que o maior prazer na vida de um homem, pelo menos para mim, é construir uma família com muita dignidade e esperar aí a criança. Está sendo muito prazeroso junto com a mulher, a esposa, e tá bem gostoso, tá bem bacana. Para ser um bom pai mesmo, tem que ter dignidade, honestidade e muita fé em Deus para criar aí a criança. Tem que criar, né? Isso, claro. Também fugir, deixar tudo para a mãe, né? Claro, tem que criar, ô louco. De jeito nenhum fugir, né? Só que esse daí vai perder várias noites de sono, né? A mulher dele tá grávida. Eu sei como é. E tem que ter essa participação em conjunto, né? Hoje não dá para deixar a responsabilidade só para um lado. Né? Não, quando o bebê nasce, a função básica do pai é apoiar a mãe para que ela dê conta do bebê, porque ele demanda muita atenção mesmo, né? É ela que amamenta, ela que está mais disponível. E o pai, basicamente, ele é um suporte da mãe, fica ali à disposição para que a mãe consiga atender o bebê. À medida que o bebê vai crescendo, esse pai vai participando cada vez mais desse cuidado e dessa lida. Basicamente assim, depois que o bebê nasce, a mãe apresenta o filho ao pai e o pai apresenta o filho ao mundo. Então, resumidamente, a função paterna seria essa. Mas a princípio ele leva um susto, né? Não é fácil assim você ver aquele bebezinho pequeno, né, que é fruto do encontro amoroso, que tem você ali e a responsabilidade que você sente. É interessante, muitos pais falam que passaram a ter medo de morrer depois que tiveram filhos, porque na verdade sentem que alguém muito importante precisa dele. Nós temos mais um depoimento, vamos conferir. Um bom pai, oferecer pelo menos uma educação digna, né? Valores éticos, morais. Hoje tá tão difícil isso, né? Eu sou de 85, então eu cresci brincando com peão, carrinho de madeira. Eu quero tentar passar um pouquinho para ele isso, soltar pipa. Vamos ver se eu consigo. Esses valores morais são muito importantes, né? São a base, né, do desenvolvimento da criança, né? A questão do caráter você desenvolve. E desenvolve basicamente no seio da família. Né, pelos exemplos, pelo ouvir os comentários, pelo comportamento dos pais. Isso não é ensinado em aula, em palestra, em sermão. É ensinado na convivência. Agora, quando a gente fala em família, inúmeras famílias não têm a figura paterna, não tem a figura de um pai, ainda que ele não seja o pai biológico. Como trabalhar isso dentro de uma família? Então, como eu falei, o mais importante do que ter a figura é ter a função. Porque às vezes o pior até é quando você tem a figura paterna dentro de casa é que não exerce a função paterna. Isso também é muito ruim. Agora, a função paterna ela é essencial para o desenvolvimento moral, para a inserção social. E se você vê em muitos documentários sobre meninos e adolescentes envolvidos em crime e tal, uma característica muito comum entre eles é a ausência da função paterna. São filhos que foram criados apenas pela mãe, não se libertaram daquela simbiose com a mãe, a responsabilidade por essa mãe, e geralmente, como a função paterna, como eu falei, apresentar o mundo ao filho, a função do pai também é apresentar o mundo no sentido das regras de convivência. O pai seria o representante da lei para a criança. E sem isso... Agora, também não significa que aquela família que não tem a figura paterna vá ter um filho com problema. Não, absolutamente. Como eu falei, como da mesma forma, às vezes você tem a figura e não tem a função, muitas vezes você não tem a figura, mas tem a função paterna garantida. E é isso que dá o desenvolvimento saudável. Fernando, muito obrigada pelas suas informações aqui com a gente. Uma boa tarde.